Olá, olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Cosmos e Nós, para o nosso habitual bate-papo sobre espiritualidade, terapias, caminhos a seguir, dentre isso, outras coisinhas más. Você que chegou até aqui, já vai deixando o seu like, compartilha para um amigo que você acha que tem relevância os vídeos que a gente produz, toca no sininho, faça com que a plataforma entenda que a gente é relevante, que o conteúdo é importante e que chegue a mais pessoas. Eu sou Maria Santos, ajuste o vosso GPS e vem conosco nessa viagem. A convidada de hoje é a Cristina Ribeiro. Ela vai contar um pouco sobre as terapias, que é hipnose, reiki, ela dá formação, hipnose clínica, mesa radiônica. Fique até o final, você vai gostar de ouvir. Olá, Cristiana, como está? Eu já ia Olá, errando seu nome. quase. É normal. Olá, Maria, tudo bem? E tu como estás? Bem? Tá tudo bem. Olha, desde já, muito obrigado por ter aceitado o convite. É muito generoso da sua parte. É um prazer. Na verdade, eu acho mesmo que nós temos que falar muito sobre isto, sobre a espiritualidade, desmistificar um pouco o que é, trazer mais verdade, mais consciência para que as pessoas saibam mais o que fazer nesta altura onde a saúde mental é um grande tema, um tema muito falado e muito usado, portanto é um prazer estar cá para trazer um pouquinho mais daquilo que eu faço e da minha história também. A gente é que agradece. Olha, como o habitual de todo mundo que vem aqui, nos conte um pouquinho sobre a sua história, como a espiritualidade chegou na sua vida. Eu nasci numa família eu tive a sorte, não a sorte, que nós sabemos que não é sorte, mas eu nasci numa família rodeada de pessoas extremamente sensíveis à energia e à espiritualidade, essencialmente as minhas avós. Mas quando isto passa para a história dos meus pais e com o resultado que eles viram, eles acharam que aquilo era uma coisa um pouco fora do controle e que não tinham mãos nestas coisas, que eram coisas muito ocultas e muito místicas, e portanto barraram um pouco aqui quando eu cresci sobre esta parte da espiritualidade. Só que a verdade é que, como eu digo muitas vezes, o nosso corpo fala e nós temos que aprender a ouvir. Eu passei a maior parte da minha juventude num stress constante, numa angústia, numa tristeza, nunca conseguia dormir, não conseguia ser uma pessoa, como dizer, em paz. E tinha na ansiedade na altura, ou seja, já não se falava muito ainda sobre ansiedade nessa altura, e fui viver para Londres. E nesta minha loucura, nesta minha adrenalina da vida, de querer aproveitar muito, em Londres eu percebi que aquilo que me acontecia, que eram as crises de ansiedade, afinal de contas não eram assim tão normais de ser. E então eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o que é que poderia ser e como é que eu poderia ter alguns resultados sobre isso. E recordo-me que numa dessas minhas profundas pesquisas eu descobri um curso sobre Reiki com um mestre em Londres que era um segundo ou terceiro descendente de Mikao Sui, que é o mestre de Reiki, e achei extremamente interessante e decidi fazer o primeiro nível. E a verdade foi que a minha vida mudou a partir do segundo em que eu entrei naquela porta. E depois desse segundo que eu entrei naquela porta e que eu comecei a tomar mais consciência do que estava a acontecer comigo, com o meu corpo, com a minha energia, eu comecei a estudar mais sobre isso e a querer saber mais sobre isso. Fiz mais uns cursos em Londres e depois voltei para Portugal e dediquei-me completamente às terapias. Então, o reiki foi o primeiro passo dentro da sua jornada. Sim, foi. O primeiro passo para começar a compreender, para começar a perceber. Eu sou bastante curiosa, gosto imenso de ler, de estudar muito.
e aquilo despertou em mim realmente alguma coisa. O Reiki, quando nós fazemos cursos de Reiki, nós fazemos uma iniciação, seja no nível 1, no nível 2 ou no nível 3. E as iniciações ligam-nos sempre, é quase como uma conexão direta ao nosso chamamento, à nossa essência. E foi mesmo um clique que me deu naquela altura da minha vida. E depois, entretanto, depois daí voltei e comecei a estudar mais, voltei a estudar mais coisas e depois fiz muita terapia também. E só depois é que decidi ser terapeuta e desde então vão 10 anos. Já faz bastante tempo que está na jornada. Verdade. Faz 10 anos este ano. Então, entre terapias, você faz o Reiki, depois do Reiki veio o quê? Depois do Reiki, eu fiz um treino de mente budista em meditação budista. Portanto, eu sou mestre de meditação budista. Tenho, inclusive, um clube de meditação online, porque, efetivamente, as redes sociais e o online chega mais rápido e com uma acessibilidade maior na vida caótica que nós temos. Então, eu criei um clube de meditação online, com datas fixas, um valor irrisório, só para que as pessoas se pudessem sentir ligadas, compreendidas, ouvidas e enraizadas também, porque nós andamos todos muito, né, muito perdidos. Portanto, meditação. Depois fiz hipnose clínica e de regressão a vidas passadas. Depois de fazer esse curso base de hipnose, fiz as especialidades todas que eles tinham, portanto... Fiz vícios, neste caso adições, insónias, depressão, ansiedade, adolescentes, tenho banda gástrica hipnótica, tenho especialidade, sou especialista de hipnose em várias áreas. E depois fiz, por último, o nível de mesa radiónica, porque achei que me faltava alguma coisa para me complementar energeticamente, que eu pudesse usar mais online e mais à distância. O Reiki pode ser, sim, também, mas que trabalhasse mais do que o reequilíbrio energético. E a mesa radiónica vai mais fundo na nossa energia e dá para limpar bloqueios de vidas passadas, bloqueios até que nós trazemos da barriga da nossa mãe. E, portanto, acabei por fazer o curso de mesa radiónica há uns 2, 3 anos, talvez. E agora estou a acabar o curso de consteladora familiar. Mais um. É engraçado, vocês, terapeutas, têm essa coisa boa. São várias ferramentas. Sim. Né? Uma há de sempre se encaixar melhor em um paciente. Primeiro, Maria, as pessoas são diferentes e a forma como elas recebem a terapia é diferente. A abordagem que nós temos que ter com uma pessoa que decidiu fazer terapia, que decidiu olhar para dentro e cuidar de si, tem que ser uma abordagem muito cuidadosa, muito humana e muito estudada. Nós temos que saber exatamente aquilo que estamos a fazer, porque nós vamos mexer em coisas que são extremamente importantes na vida de alguém. Quando nós somos terapeutas, a pessoa está a colocar a sua alma, a sua energia, o seu coração nas nossas mãos. E isso é uma bênção muito boa, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade gigante também. Então eu acredito muito que nós como terapeutas devemos sim perceber que nós fazemos parte de um todo, porque isso já é mais do que sabido, e nós não somos só corpo, nós somos corpo, energia, somos parte mental, inclusive, e nós temos que, para um indivíduo ser completo, temos que trabalhar todas as áreas, não é? E se eu tiver um paciente que me chega com um problema grave e que ele precisa trabalhar através da energia, mas ele não confia na espiritualidade, eu vou ter que lhe mostrar credibilidade de outra forma, para também conseguir ajudá-lo, para ele também me abrir essas portas, para ele também confiar e para ele também evoluir nesta jornada de conhecimento sobre a espiritualidade. Portanto, eu creio que nós, terapeutas, sim, nós temos que ter pelo menos uma vertente de cada área, da saúde física, da parte emocional, da parte energética, da parte espiritual, para podermos entregar ao nosso cliente o melhor que nós conseguimos, mesmo que seja só opinião, mesmo que seja só protocolo, mas que seja o melhor para que ele consiga atingir os melhores objetivos e ser o melhor dele mesmo.
Não. É olhar para o ser humano como um todo, né? Como um todo, que eu acho que foi aí que a medicina pecou um pouquinho. Eu, Tipo, no Reiki faz anamnese e pergunta como é que tem sido a sua semana, como é que você dormiu, né? Vocês têm esse cuidado de saber, e às vezes a pessoa vai lá porque quer parar de fumar, quer fazer, quer emagrecer, mas vocês têm esse cuidado de perguntar o outro lado também, porque é do todo de um ser humano. eu tenho uma forma de ver este mundo e esta vida um pouquinho peculiar. A verdade é que, para mim, a medicina é essencial. Hum. A medicina é essencial em diagnóstico, é essencial em cirurgia, é essencial em transplante. É essencial quando as pessoas precisam de uma ajuda mais funda e a mente delas não consegue alcançar o facto de elas precisarem fazer esse trabalho por elas mesmas. A medicina é extremamente importante. O que eu não sou propriamente a favor foi que passou a ser só medicina tradicional neste caso, não é? Portanto, a medicina tradicional chinesa existe há milhares e milhares e milhares de anos. Exatamente, ayurvédica. A Ayurveda, exatamente. Ou seja, na minha opinião, o que se perdeu foi a credibilidade de todos os outros, dos xamânicos, dos espirituais, dos médios, de toda a gente que pode curar em outras áreas da vida, não é? Eu acho também que, de certa forma, entendendo a gente como a gente espiritualmente percebe que a própria Matrix fez esse trabalho de colocar como tudo fosse uma bobagem, misticismo, mitologia, e colocou isso como se não tivesse importância. Para aquilo que eles querem fazer, não. Não, não. E depois o grande problema hoje em dia da medicina é a indústria farmacêutica, que financia as universidades de medicina. Sim, e que financia os médicos que ganham mal, e aí os médicos conseguem ganhar um pouco mais, e que financia, ou seja, Sim, é toda uma bola de neve que se constrói aqui à volta da saúde do ser humano. Isto sim, deixou de ser só sobre amor, que é o que eu costumo dizer, porque nós estamos cá por amor todos uns pelos outros, e portanto deixou de ser só por amor viver, e isto passou a ser, quer dizer, nós nascer já é uma indústria, não é? é. Nascer já é Não uma é indústria. isso? Não tem aquela historinha que fala quando você nasce, te dá um nome, uma nacionalidade, um time de futebol, uma religião, e nada disso você escolheu, é te imposto Sim. assim que nasce. E depois tudo o resto, Maria, tudo o resto que nós trazemos neste nosso ADN energético, nós trazemos uma série de traumas, de bloqueios, de padrões que fazem parte da nossa família. Nós trazemos aqui uma história que é, nós podemos ter efetivamente doenças graves, bloqueios graves, condições, coisas que nos condicionam gravemente na nossa vida ou na nossa prosperidade e abundância, que não são nossas ou que não vêm de nós. Porque nós, quando somos crianças, nós adquirimos aqui estas crenças limitantes que nos limitam para o resto da nossa vida se nós não as ressignificarmos. Mas Yeah. a verdade é que a maior parte das pessoas não sabe que isto existe. E se tu fores efetivamente ao médico, se fores à medicina tradicional, começa a mudar. Eu já comecei a encontrar alguns que começam a ver a coisa de uma outra forma. Mas em geral, sim, ou seja, em geral, o que foi necessário fazer foi criar aqui a ideologia de que só a medicina tradicional te salvaria e de que toda a gente foi a correr para os médicos e por isso é que não há sequer, não é? Não há Sistema Nacional de Saúde, por exemplo, em Portugal, que aguente a quantidade de gente e a quantidade de doenças, porque realmente muitas delas talvez não precisassem de lá estar, precisassem só de um acompanhamento até uma certa altura e depois precisasse de outro tipo de acompanhamento. Mas que depois acabou por crescer, porque os médicos ganham mal, depois a indústria farmacêutica acaba por pagar ao médico mais aquele medicamento ou aquele medicamento, depois dá jeito, depois... Eu costumo dizer que um paciente curado, há alguém que diz isto, um paciente curado não é um paciente lucrativo para eles, Exatamente. não é?
Então, e depois, quer dizer, uma pessoa que tem um trauma que é completamente significativo e que define a vida dele, desde a infância até ao fim da vida, que traz talvez dos padrões sociais ou dos padrões que trouxe da família ou de algum medo da barriga da mãe, por exemplo. E a felicidade e a evolução da vida dele é completamente condicionada porque ele não tem acesso a este tipo de informação e ele só vai ao médico. E o médico só o vai medicar para os sintomas, nunca Sim, para a causa. sim, vai dar aquela pílulazinha mágica que camufla as coisas, e não vai tratar efetivamente. E até porque muitas das doenças poderiam ser curadas com terapia, porque tudo começa no mundo das ideias. Todas as doenças Água, físicas, tristeza. todas as doenças que se transformam no corpo físico foram um dia emocionais, ou seja, o corpo já falou, a mente já falou, estas ansiedades, as depressões, as crises de ansiedade, as crises de pânico, a insegurança, a obesidade, o excesso de peso e a falta de peso, não dormir, que é, por exemplo, um dos sinais mais alarmantes na saúde mental, e não só, mas as coisas mais alarmantes é não dormir, e eu acredito que metade da população mundial não dorme direito. Eu acho que é mais. Mais? Não é só 50%. Está por aí por volta de uns 75%. Não dorme. E esse é o primeiro alarme. E as pessoas, normalmente, quando não dormem, elas não dormem durante uma semana ou durante 2 semanas, das duas, uma, ou habituam-se ou vão ao médico e o médico dá-lhes alguma coisa para dormir. Exato. Aí ficam drogadas. Mas qual foi o motivo? Qual é o motivo? O que é que existe dentro de ti que faz com que tu não consigas dormir? Esta é a pergunta que eu faço, que eu coloco. O que é que tem acontecido? E as pessoas dizem, eu nunca dormi bem. Isso não é verdade. Tu não nasceste assim? Não dormias bem quando era bebê? Porque se não dormias bem quando era bebê, é provável que possa não ser teu. Mas, por exemplo, imagina, vou-te dar um exemplo muito simples. Eu tive uma cliente há pouco tempo que ela quer ter filhos, uma jovem, só que sempre que falava no parto, tinha uns calores frios, uma reação física. E eu fiz-lhe um protocolo de hipnose, defini-lhe um protocolo de hipnose, e há uma sessão onde eu vou a todas as vidas, todos os anos da vida dela, desbloquear todos os anos, todas as coisas maiores. E eu lembro-me que na anamnese desta cliente, ela disse-me que não tinha problemas de infância, não tinha nada relevante de traumas, ok? E quando eu estou a fazer esta sessão, no dia quando nós chegamos ao nascimento, ela tem uma catarse, que é o que nós terapeutas chamamos quando temos aquela parte emocional mais a chorar e mais a espernear um pouco. Ela teve uma catarse. Quando ela despertou, o que é que aconteceu? Ela nunca me tinha contado que ela teve um torcicolo no pescoço até aos 8 anos. Só aos 8 anos é que alguém a viu sem querer, em algum lado, e disse, olha, a sua filha tem isto. E a miúda depois foi tratada durante um tempo com fisioterapia durante bastantes anos. Mas aquela criança fez um desvio na cervical quando nasceu, no momento do parto, e teve assim durante 8 anos, com dores. O que eu quero dizer é, ela não conseguia, ou seja, no momento do parto, no momento do nascimento dela, ela tinha medo porque a memória escondida que ela tinha, que ela nem sequer se lembrava, porque por isso é que nós não nos lembramos do parto, porque é traumático, não é? Que a traumatizou inconscientemente para o resto da vida. Ela tem agora 30 anos e teve que fazer hipnose para não ter medo, aquele medo louco do parto, que foi criado no momento do parto dela. Quer dizer, ninguém sabe isto. Ninguém saberia isto. Pois é, e isso atrapalha uma vida inteira se não for tratado. Sem dúvida. E as pessoas ainda continuam, hoje mais e melhor, mas as pessoas continuam a ter uma certa resistência com a terapia, porque não é uma pílula mágica. Verdade. Né? Verdade. Mas ela vai se livrar de ser uma doente crônica da medicina comum, se fizer terapia. Mas a maior parte das pessoas, no mundo em que nós vivemos, tão rápido e imediatista, o que querem são resultados rápidos. Há algumas que se preocupam com os efeitos secundários, há outras pessoas que não.
É como aquela velha história de a única certeza que nós trazemos na vida é que nós vamos morrer. É a única. Yeah. Mas quando alguém sente que o parente está próximo, ou que nós próprios, não é, que nos está a acontecer, ou seja, eu entendo esta necessidade de apego, eu percebo, porque é o mundo terreno que nós vivemos, ok? Eu percebo, está tudo bem, sofremos, sim, é verdade, mas quando aparece uma doença crónica, por exemplo, ou uma doença que te condiciona, uma doença física, as pessoas ficam em pânico. É. Mas eu vou morrer. Mas tu sempre soubeste que ias morrer. Sempre foi essa a história. Nunca ninguém te contou outra. Nunca tu antes viste outra coisa acontecer, senão as pessoas nascerem, crescerem, algumas nem crescem, não é? E morrerem. É a única certeza que tu tens na vida. E este é também o maior medo de toda a gente. Sim. Então eu acredito que as pessoas andam só a tentar fugir de uma coisa que é impossível de fugir, na verdade. Yeah. Com certeza, mas mesmo assim, até as próprias doenças modernas, como ansiedade, crise de pânico, isso já está quase. É o estresse da vida moderna, são as telas, as pessoas vão achando isso comum. E não entende que está indo assim para a beirada de um precipício, entende? Uhum. Mas a questão, Maria, há uns 5 anos atrás, talvez, 10, antes do Covid, eu creio, falar sobre saúde mental era. Ninguém falava. E tu tinhas ansiedade, depressão, e toda a gente acha que é meio frescura esta história da depressão e da ansiedade, não é? Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu tenho muitos clientes que me trazem os filhos. Que fazem que as crianças começam a fazer terapia de prevenção já desde de 9, 10 anos. Que aprendem a confiar numa pessoa que cuida delas, que previne a energia delas, como é que hão de lidar, aquelas pequenas coisinhas que as crianças, porque as crianças a serem criadas por pessoas desequilibradas, naturalmente vão ser pessoas desequilibradas, crianças desequilibradas, e as crianças são muito cruas, porque elas são seres sagrados, não é? E enquanto elas não perderem toda a parte sagrada que elas trazem a partir do momento em que elas nascem, elas estão só a absorver. E elas são muito transparentes e muito cruas, e então acabam por ser muito. Também acabam por ferir muito, por magoar muito, não é? Os coleguinhas de escola que têm mais um bocadinho de peso, ou que têm alguma dificuldade na fala, ou algum tipo de história. Não é ensinada em casa como é que se aceita a diferença, não é? E já por isso começam a nascer, já há uns 20 anos atrás, começam a nascer crianças autistas, com doença de Asperger, todas estas doenças, se nós formos ver, Maria, o que é que elas pedem? Elas pedem atenção. Elas pedem cuidado vivo, momento presente. É isto que estas doenças destas crianças pedem, atenção plena. Porque os pais, movidos pela sociedade louca que nós vivemos, começaram a trabalhar imensas horas para poder pagar a creche, ou a escola, ou as atividades dos miúdos, não é? E depois chegam a casa, fazem o jantar, os miúdos são criados por educadoras, professoras, ATLs, e chegam a casa, e os pais, às vezes, por muito que queiram dar atenção, amor, sentar e brincar, eles não conseguem. Eles não conseguem, porque essa é a corrida dos ratos, né? É isso. É a corrida dos ratos, que a gente nasce achando que isso é prosperidade. Verdade. Né? Estudar, trabalhar, ter filhos, casar, e dar continuidade, é uma corrida de ratos. E o mais louco é achar que isso é prosperidade. O mais louco, eu também acho que é essas pessoas acharem que são felizes assim. Não é, não tem, isso não é prosperidade, porque a gente não prospera só no dinheiro. Certo. Aquele sentido de paz,
aquele sentido de ter tempo para você, que isso também é prosperar, né? Muito. Qualidade de vida. Não é? É aquilo que não tem preço, mas tem muito valor, não é? Pois é. Porque não é comprável nem vendável. Eu, o, eu quando comecei a trabalhar por conta própria, eu tive uma série de questões que me surgiam, quase como indignação, na verdade. Quantas vezes na nossa vida nós nos sentimos doentes? Nós, mulheres, por exemplo, quando menstruamos, que sentimos que devíamos de ficar em repouso naquele dia mais intenso, ou quando perdemos alguém que amamos muito e precisamos de um tempo de luto maior. Todas estas circunstâncias que fazem com que nos pedem para nós olharmos para dentro, não é? E depois nós não podemos ligar para um patrão a dizer: olha, hoje estou triste, estou melancólica, se calhar hoje não vou trabalhar. Se calhar hoje não dou o meu melhor. Se eu vou amanhã e amanhã vou fazer 3 vezes mais do que faço num dia, não é? Ou seja, nem sequer há isto. Nós somos obrigados, vivemos na Matrix, como tu falaste, nesta sociedade onde nós somos obrigados a cumprir horários. Não importa a qualidade do teu trabalho. Importa que Exato. mandem em ti, importa que te controlem, importa que tu saibas que existe uma hierarquia. E isso de todo não é próspero. Como é que nós trabalhamos, sei lá, são 365 dias por ano, portanto eu não sei muito bem quantos dias são, mas 22 dias de férias úteis por ano e todos os outros dias a trabalhar para outras pessoas sem teres a possibilidade de perceber como tu te sentes e de poderes escolher ficar em repouso naquele dia ou ficares a dar mimo ao teu Não filho, é? não é? Fazer uma meditação, ter um tempo, olha, vou meditar. Esse é o meu momento. As pessoas não param para isso. E isso é qualidade de vida, é quando você faz escolhas acertadas para si mesmo, né? Penso eu, quando eu tenho o Quantas, direito de fazer escolhas para mim, não para o quantas, sistema. quando tens a possibilidade de escolher, não é? Sem te julgarem, do querer ser mãe, não querer ser mãe, casar, não querer casar, Sim, gostar de homens ou gostar de mulheres, ou gostar do mesmo sexo ou de sexo oposto, tudo o que te dá a possibilidade de escolha é liberdade, é felicidade, é capacidade que tu tens de escolher em conformidade com aquilo que tu sentes, com a forma como tu vês o mundo. Isto é muito especial sim, e ninguém toma conta disto. não. Aí acaba adoecendo de estresse, de ansiedade, os filhos não reconhecem os pais, porque são criados fora, os pais não têm paciência com os filhos, porque estão exaustos, Verdade. e está isso assim a girar como um disco e não para, Há uns e a 20 aninhos. pessoa pensa, olha, vou ali fazer meditação, vou fazer um reiki, vou alinhar, porque eu digo por mim, depois que eu comecei a ir nos terapeutas, a minha vida deu uma guinada de 360 graus, eu já não sou mais a mesma pessoa que era há 6 anos atrás, tudo mudou e parece egoísmo, mas é assim, eu pensei em mim primeiro, Claro. Como é que é e possível, não me agredi, principalmente, porque antes eu vivia me agredindo com 3 trabalhos. não é? E isso não é amor próprio. Não, de maneira nenhuma. Mas se alguém chegasse naquela época e falasse para mim, olha, é falta de autoestima, de amor próprio, que? Você está maluco? Nunca. Imagina, eu tenho tudo que eu quero. As pessoas acreditam que toda esta ferida de abandono e rejeição existe muito na sociedade, Maria, e as pessoas estão sempre à procura de algo que as preencha, e de uma forma rápida, porque o trabalho, o caminho interior, o caminho da espiritualidade, o caminho de volta a ti é longo, penoso e custa, não é? Sim, E então o que acontece é que as pessoas acabam por
elas estão tão emaranhadas no sistema, estão tão perdidas, estão tão desesperadas, que elas nem conseguem perceber que têm uma possibilidade, sabes? Sim, entendo. Muitas delas não percebem que têm uma possibilidade. E quando lhes é colocada à frente esta possibilidade, elas como não a reconhecem, porque não foi visto, por exemplo, no sistema familiar delas, não foi visto acontecer, elas como não reconhecem, não acolhem. Pois é. Olha, eu comecei fazendo reiki. Fiz durante 3 anos Uau. reiki. Mas, a princípio, quando cheguei lá, não foi por mim, foi pelo meu filho. Olha, meu filho está com um problema. E ela olhou para mim, ok, vamos tratar você primeiro. Quando eu comecei a ver que estava mudando o meu mundo, e automaticamente mudava também o mundo dele, que as coisas estavam ficando diferentes, falei, olha, não é que isso funciona? De lá para cá, não parei mais. Mas você tem aí uma ferramenta que é quase aquela canetinha que o pessoal usa para emagrecer, só que de uma forma não tão agressiva, né? Sim, verdade. Eu tenho uma especialidade em banda gástrica. Como é que isso funciona? Nós acreditamos que a nossa mente, eu vou dizer nós acreditamos que a nossa mente controla tudo. Nós temos a nossa parte consciente e a nossa parte inconsciente. Não todos, mas a maior parte das crianças que ouviram os pais dizer uma frase deste género: enquanto não acabares de comer, não sais da mesa. São pessoas obesas ou com dificuldade em controlar aquilo que comem. Como é que funciona a hipnose? A hipnose é uma ferramenta que trabalha diretamente no teu inconsciente. O teu inconsciente é onde estão alojadas as tuas crenças principais e secundárias e os teus bloqueios e definições que tu trazes de criança. Se tu ouviste esta história muitas vezes, ou se viste, ou se houve alguma coisa na tua infância, ou se trazes da tua mãe, por exemplo, que é uma pessoa que na gravidez comeu muito, há uma série de possibilidades para chegares a este lugar. Aquele vai ser o teu reconhecimento. Se tu viste, por exemplo, os teus pais a comerem muito a vida toda, a serem naturalmente obesos, aquilo vai ser para ti normal. Portanto, o que é que nós fazemos na hipnose? Nós vamos ao subconsciente e ressignificamos a forma como tu vês a comida. Hum, E ressignificamos também, imagina, ou seja, em vez de ser colocado, nós chamamos-lhe banda, não foi eu que lhe dei o nome, banda gástrica hipnótica, porquê? Porque quando tu vais colocar uma banda gástrica, chegas ali ao estômago, colocas uma banda gástrica, apertas e o estômago fica mais pequeno. Nós na hipnose dizemos ao subconsciente, ancoramos a ideia de que o teu estômago é mais pequeno e só ok. consegues comer aquilo. Então, como é o teu cérebro que comanda, o teu inconsciente que comanda quase tudo, se não tudo, quando a pessoa está a comer, ela vai se sentir mais cheia, porque o subconsciente dela vai lhe dizer que já chega. Hum, Claramente que isto interessante, é, o caminho. é muito interessante. Claramente que dentro deste protocolo existe também sessões de exercício físico, sessões onde nós metemos no subconsciente, aconselhamos ao subconsciente a fazer o exercício físico porque te faz bem, porque, ou seja, Uma trabalhamos, dessa eu precisava. trabalhamos a procrastinação, trabalhamos a alimentação, ou seja, nós não somos, neste caso eu não sou nutricionista, eu não sei o que é melhor para ti, para tu comeres, mas eu sei, em geral, é mal tu comeres, como o álcool, o açúcar, as gorduras, portanto, através disso nós, claramente que a pessoa deve fazer, acompanhado com a hipnose, exercício físico
e restrição alimentar, de alguma forma, tentar fazer aqui um conceito, mas nós na hipnose, na banda gástrica, fazemos uma coisa muito interessante, que é, nós diluímos todas as ideias sobre dieta. Porque nós trazemos todos este nome no ouvido, cada vez que tu, essencialmente pessoas que estão acima do peso, dieta, dieta, dieta. Ai, é quase um sofrimento quando escuto a palavra. Não é? Dieta é um sofrimento. Então nós ressignificamos esse sentimento também dizendo ao teu subconsciente que não é uma dieta, é a tua escolha. Então é mais fácil para ti aceitar quando é uma escolha tua. Ok. E isso não se faz sempre, em uma sessão. Tem um pacote de sessão que é para ir devagar. São 8 sessões. Tá bem as coisas cá dentro. Sim, porque temos que trabalhar mais do que uma coisa, não é? Temos que trabalhar várias coisas. Então, o protocolo de banda gástrica tem 8 sessões e faz-se em 2 meses. Ok. Mas ressignifica toda a tua vida, toda a tua visão sobre a comida, toda a forma como tu lidas com isso, para sempre. Ok. Isso é fantástico. Isso é mesmo fantástico. É como deixar de fumar. Tu deixas de fumar. Outra coisa também que é, olha, no Brasil as pessoas fumam muito, mas eu acho que aqui em Portugal Fumam mais. fumam muito mais. Muito mais. Tu podes... E é assim, é um vício, a nicotina é um dos piores vícios, mais do que aquelas outras drogas. Se é que não. A nicotina faz mal, mas o tabaco não é um vício. O tabaco não, mas a nicotina sim. Não? Porque se livrar do cigarro, eu vou te falar, é uma luta. Eu já tive tantas recaídas e reiniciei, comecei, depois eu falava, vou desistir disso, não quero saber, vou continuar fumando e pronto, acabou. Depois penso, não, não dá mais. Isso chega, acabou, mas é mesmo tão violento, é tão Sim. violento. O pior vício é o álcool. O pior de todos. E é uma droga legalizada, né? Esse é o pior de todos. Fumar, nicotina, não é vício, é hábito. Não. E porquê? Porque a nicotina não fica tempo suficiente, não tem tempo de vida suficiente no nosso organismo para criar um vício. Portanto, um vício é uma coisa que o teu corpo não pode deixar de ter. Há pouquíssima gente na população mundial, muito pouca gente que tem o vício do tabaco, mesmo muito, que são aquelas pessoas que têm que se levantar de noite para fumar. Okay? Não conseguem estar sem fumar mesmo. E isso é vício. E nessas pessoas é uma porcentagem muito pequena e isso é vício. Tudo o resto é hábito. E nós somos seres de hábitos. A questão é que o que é que será que quando tu começaste a fumar, tu foste buscar ao cigarro, à nicotina? Qual é a recompensa que cada um de nós procura quando fuma? Isso é que é difícil de tratar. Aí é que tá, porque assim, eu vou falar por mim, mas eu acredito que grande parte dos fumadores fazem. O que você quer é um minuto de descanso. Aí você acende o cigarro e faz aquela pausa. Só que assim, logo depois você entra em estresse de novo. Porque a verdade é que a nicotina não te acalma, a nicotina não te traz relaxamento, a nicotina não é feita de nada que te provoque relaxamento no teu organismo. Só que imagina, como tudo na nossa vida que é hábito, nós temos dentro do nosso cérebro uma coisa que se chama rede neuronal. E nessa nossa rede neuronal que nós criamos, que é efetivamente uma rede que vai de uns para os outros, de uns acontecimentos para os outros, e vai criando ligações e vai criando uma rede à volta da nossa memória, por assim dizer. E o que é que acontece? Acontece que quando nós fumamos, cada vez que se pega num cigarro, tem-se a recompensa. Vais buscar a tua recompensa, que pode ser a pausa, pode ser preciso relaxar, vou fumar um cigarro, não é? As pessoas fazem isto. Aquilo que tu acreditas que te traz, qual é a tua recompensa? Esta é a tua rede neuronal. Quando nós, na hipnose clínica,
trabalhamos para tu deixares de fumar, tu deixas de fumar numa única sessão de hipnose. Uma. Okay? Uma. O que é que acontece nessa sessão de hipnose? Nós vamos ao teu subconsciente e dizemos-lhe que ele não gosta de fumar. Nunca gostou. A verdade é essa. O teu organismo, a primeira vez que experimentou o sabor do cigarro, odiou. Foi o hábito, foi o facto de tu quereres continuar a fumar que fez com que tu adquirisses uma recompensa e daí criaste um hábito. Ok? Então, na hipnose clínica, o que é que nós fazemos? Nós vamos lá ao teu subconsciente e cortamos essa rede neuronal. É como se tirasse de dentro de nós uma crença. Sim. Só que depois Que a gente acredita que gosta. Só que depois, imagina, o que acontece é que as pessoas precisam de querer mesmo deixar de fumar. Não é, vou ver se quero deixar. Não, elas precisam de querer deixar. Porque a verdade é que nos dias seguintes nós vamos dizer ao subconsciente que ele não gosta de fumar e isso está resolvido. Não há nada, ficou resolvido. Nós cortamos essa rede neuronal. Mas depois, imagina, tu acordas de manhã e tens o hábito de tomar um café e fumar um cigarro. No dia seguinte à hipnose, tu não vais ter cigarro para fumar. Mas a tua mente consciente, que é feito, que é o nosso mindset, é feito de hábitos. O hábito que existe na nossa cabeça é que eu acordo, tomo um café e fumo um cigarro. Então como é que eu vou fazer agora? E é aqui que entra o desespero. Portanto, aqui, a partir daqui é o trabalho de casa do cliente, que é, tu tens que mudar os teus hábitos. Ou fazes os mesmos e aguentas ali um bocadinho, ou então tens que mudar os teus hábitos. Porque, na verdade, Maria, a nicotina demora 6 dias. Se nós tivermos 6 dias sem fumar, é o tempo que demora toda a nicotina do nosso organismo a sair. Tenhas fumado os anos que tu fumaste. Para cortar a rede neuronal que nós temos, nós precisamos nem de 1 hora. Okay? Uma sessão de hipnose que dura nem 1 hora. E depois disso, o que é que acontece? É como andar de bicicleta. Depois disso não podes fumar mais. Porque tu vais sempre saber fumar. Se tu voltares a pegar num cigarro, tu vais voltar a criar a rede neuronal, a colar aquela rede. Vai criar a sinapse novamente e pronto, tá? Exatamente. E o caminho feito. Exatamente. Mas olha só, logicamente que a gente, quando pega no primeiro cigarro, a gente fez uma escolha baseada em alguma emoção ou baseada em alguma ideia. Por um acaso, você já teve algum paciente? Tenta aí descobrir, se certifica mesmo que isso está mesmo zerado, porque às vezes é emocional. Maioritariamente emocional. Eu tenho pacientes. E aí você dá o comando, ok, eu não gosto mais de cigarro, amanhã não fumo. Mas ainda há lá dentro qualquer coisa emocional que vai ter que se descobrir, e às vezes, muitas vezes, está enterrada em camadas e camadas de... É verdade. Se uma pessoa me procurar para fazer terapia, naturalmente uma pessoa que fuma é uma pessoa ansiosa. É tão simples quanto isso, não é? Ou seja, às vezes tu começaste a fumar porque amigos da escola, e depois criaste o hábito de fumar, e depois crees que não consegues deixar de fumar. Ou seja, além de seres uma pessoa ansiosa, tens uma crença de que tudo à tua volta é maior do que tu mesmo. Portanto, baixa autoestima. Ou seja, já se faz um diagnóstico só na forma como uma pessoa conversa connosco e aquilo que nos diz. É? Então, se alguém chegar à minha beira a dizer eu quero mesmo deixar de fumar porque isto cria-me isto, ou assim, ou assado, e se eu perceber que existe aqui mais alguma coisa a ser tratado, eu primeiro, mas é a minha forma de trabalhar, mas eu primeiro recomendo um protocolo de ansiedade, ou disto, ou daquilo, ou imediatamente a seguir, depois de deixar de fumar, ou um ou outro. Mas não é necessário, porque, mais uma vez, vou voltar a repetir que o tabaco não é um vício, é um hábito. Portanto, nós, para nos desfazermos de hábitos, foi aquilo que eu estava a dizer, 6 dias o teu corpo fica sem nicotina, completamente livre de nicotina, ao fim de 6 dias.
ao fim de 21 dias, tu desabituaste o teu organismo a fumar. 3 meses, tens um hábito novo, que é não fumar, completamente automizado. E imagina que a pessoa vai aí fazer, consigo para parar de fumar, faz a hipnose clínica, e aí tem medo também de, agora eu vou engordar, porque o paladar, não sei o quê, e isso acontece, Não na hipnose. porque você depois usa o tal da banda. Não. Não, é outro. Podia. Não é? Você não precisa dessa comida toda, vai com calma. Não, mas a coisa está tão bem feita e tão estruturada de forma a que eu possa levar ao meu paciente o melhor dele, que na própria sessão de hipnose, eu digo-lhe, na própria sessão para deixar de fumar, eu digo-lhe que ele não vai procurar recompensa nenhuma para substituir o cigarro, nem a comida. Portanto, é tudo feito na mesma. Uhum. Ou seja, aqueles comandos que nós damos durante a sessão de hipnose, nessa sessão específica de hipnose, se a pessoa fizer só o deixar de fumar, eu dou esses comandos ao subconsciente também. Porque eu conheço muita gente que não quer parar de fumar com medo de engordar. Isso é uma desculpa delas, é autossabotagem. Lamento. Mas isso também na cabeça de uma mulher, ficar gordinha, não é fácil. Eu sei, mas se o tempo que se perde a fumar, se usasse a fazer exercício físico, eu não estou a falar para ir para o ginásio. Podemos caminhar 30 minutos por dia, ter apenas o nosso organismo a funcionar e faz toda a diferença. É criar movimento. A vida é movimento, a espiritualidade é movimento, a energia é movimento, tudo é movimento. E as pessoas estão sentadas no sofá, a comer, comem no A sofá, rolar a tela do telemóvel e no segue o computador, no baile. telemóvel, na televisão, mandam vir comida. Quer dizer, vivemos um estilo de vida completamente sedentário, não é? É. O que é que se pode fazer? Não se emagrece só a deixar de comer. Emagrece-se a meter o corpo a funcionar e a trabalhar. Sim, com certeza. Mas essas são ferramentas extraordinárias, digo-lhe já. O de eu emagrecer e parar de fumar, olha, é um grande mal. Muda a tua vida. A pessoa, assim, para o viciado, não é um vício, né? Para o habituado. Para o fumador. Só de pensar, já pensa, não, é muito difícil. E a emagrecer é a mesma coisa. Eu vou começar uma dieta, ficar comendo alface. Jesus Cristo, o mundo é muito lindo lá fora, por que eu tenho que comer isso? Mas eu penso que a vida é mais difícil porque nos fizeram acreditar que era. Com certeza. Só que a gente, imerso dentro da coisa, nunca vê esse outro lado. Por isso que a terapia é tão importante. Exato. É para mostrar, olha, tem aqui uma outra possibilidade, pode ser seu caminho, e bem mais saudável, bem mais feliz, sim, bem mais completa. Sim. Não Gasta é? mais tempo, mais qualidade de vida. Mas nós temos o péssimo hábito de não investir em nós, de não cuidar de nós, mas toda a gente quer cuidar do outro, por uma necessidade de validação. Portanto, tu mesmo que não estejas bem contigo, tu vais querer cuidar do próximo, porque tu precisas de um reconhecimento, porque tu não estás bem contigo mesmo, ou seja, tu não tens amor próprio que chegue para escolher parar de fumar, tu não tens amor próprio que chegue para escolher não comer mais porcaria, não comer mais açúcar, caminhar 30 minutos por dia, porque se tu fores a ver o tempo que tu perdes nas redes sociais em scroll, o tempo que tu perdes a fumar, tu vais perdê-lo, são 30 minutos, se calhar muito mais, que tu podes simplesmente caminhar. O problema é que o ser humano está acostumado a ser infeliz. Então é a vitimização a toda a hora. O ser humano está tão acostumado que ele não quer sair daquele lugar. Porque venderam essa vida. Voltamos ao princípio da conversa. É a corrida dos ratos, é isso que é. Então, você
Mas Segue. caramba, Maria, somos a era com mais estudos, com mais Sim. conhecimentos, com mais possibilidade de acessos à informação que há 50 anos atrás não era possível através da internet. E a era mais deprimida. A era mais deprimida e mais doente, Exato. fisicamente. Mais doentes em geral. Sim, em geral, em geral. Tanto, mas psicologicamente, a gente tem visto assim coisas, você fica triste, porque as pessoas têm burnout, depressão, ansiedade. Você vai conversar com alguém, tem sempre uma coisa dessa na vida dela. É verdade. E eu tenho para mim, eu já comentei isso consigo, eu acho que sim, que é assim, o problema está na alma, é a gente sair fora de nós mesmos, entende? Você olha para o outro, o importante é o outro, você cuida do outro, você vê a vida do outro, ou você arruma a vida para ficar bem na fotografia, porque o outro pode ver, e nunca é sobre você. Nunca, porque há tanta desinformação sobre a necessidade de tu te conheceres para tu poderes entregar o teu melhor, sabes? Que as pessoas procuram no exterior. Se as pessoas soubessem que quando tu trabalhas a tua energia, quando tu meditas, Maria, as pessoas mais bem-sucedidas mundialmente meditam. Meditam, meditam. Cristiano Ronaldo medita, por exemplo. As pessoas mundialmente mais bem-sucedidas meditam. Como é que podemos viver uma vida de 80 anos, quando nós nascemos, o nosso cérebro acorda, não é? Portanto, quando nós nascemos, e depois vivemos 80 anos sem nunca lhe dar descanso? Sem nunca lhe dar espaço? Porque temos sempre imensas coisas na nossa cabeça. E as pessoas, quando ouvem falar de meditação, toda a gente diz a mesma coisa, que é, eu não tenho tempo para isso. Eu não, nem consigo. Não consigo, não consigo ficar sentada sem fazer nada. É. Mas então espera. Se tu não consegues encontrar 10 minutos por dia onde tu não te conectas contigo, não ouves o teu corpo, não percebes, não materializas as emoções do teu dia, como é que tu vais evoluir? Como é que o teu cérebro vai funcionar bem durante 80 anos? Pois é. Como que nós nem estamos habituados a viver 80 anos, mas como é que, agora apareceu-me isto, e agora estou doente, e agora tenho um problema, não sei o que, agora tenho não sei o quê, depois ficam todas com um sentimento de, pois tinha que me acontecer a mim. Não tinha mesmo me acontecer a mim, porque a mim. É. Mas o que é que tu fizeste para que Aí é a fosse vítima, melhor? né? É a vítima do sistema. O que é que tu fazes para que a tua vida seja melhor? E tu ouves toda a gente a dizer que tem imenso amor próprio, redes sociais com imensos seguidores, make-up, roupas, marcas, têm tudo. Mas amor de verdade, incondicional por ti mesma, é fazer as melhores escolhas para ti. E as melhores escolhas são fazer terapia, comer bem, fazer exercício e ter boas relações à nossa volta. Eu resumia só na terapia. Porque daí as outras coisas vão entrar dentro da sua vida fluidamente, entende? Porque você vai estar bem com você mesmo. Assim, a terapia, para mim, como já disse, foi o meu marco zero. Fazer terapia foi o meu marco zero. E o intuito desse canal é justamente mostrar às pessoas, olha, tem isso, tem aquilo, você vai se encaixar dentro de um programa para curar essa sua cabeça, para voltar para dentro de você, vai ser feliz de verdade, não só na hora da fotografia, vai se apaixonar por você mesmo, não digo nem amar, mas respeitar você mesmo. Se você ainda não consegue amar, se respeite. Respeite o seu corpo, respeite o seu tempo. Suas mágoas, tristezas. Não é? Acolhe tudo isso, até a parte
sombra, né? Que na terapia fala, daquela parte. Até isso a gente também tem que acolher, tem que respeitar. Olha, parte de mim é assim. Não é tão bonito como a outra parte delicadinha, mas eu preciso dessa parte também para ter algum posicionamento, para aprender a dizer não. Tudo é tudo sobre polaridade, não é? Né? Nós temos o céu e a terra, o escuro, a luz e a sombra. A parte sombra é extremamente importante para tu aprenderes sobre ela. Sim. Eu costumo dizer que nós só quando perdemos é que ganhamos. Porque quando tu ganhas, tu ficas na tua zona de conforto. Quando tu perdes, tu vais procurar e tentar perceber o que é que correu mal. E é aí que tu aprendes, que tu ganhas, na verdade. É nessa visão em tu olhares pormenorizadamente sobre aquilo que tu podias ter feito melhor e tentar de forma diferente. É aí que tu aprendes e é aí que tu ganhas. E as pessoas têm muito medo de olhar para dentro, as pessoas têm muito medo de parar, as pessoas têm medo de estar sozinhas. E está lá uma criança linda. Eu penso comigo, eu hoje faço o exercício. Por que eu estou me sentindo assim? Eu vou perguntar para mim mesma, mas isso depois de anos de terapia. Olha, por que Depois que de é? aprender. Por que eu estou pensando isso mesmo? Peraí, esse pensamento é meu, andei aí. Você vai fazendo um exercício de se conhecer, Sim. de conhecer a forma como você sente, como é que você chegou àquele sentimento, o que desempelotou, e eu fui ganhando essas ferramentas através da A terapia. terapia. A terapia, a terapia, na verdade, é teres alguém que te faz ver as coisas de um outro ponto de vista, que te dá ferramentas para os teus bloqueios ou dificuldades e que te dá a mão neste caminho que é tão solitário. A Yeah. terapia é isto. A terapia é uma pessoa que sabe sobre aquilo que está a acontecer contigo porque estudou e que sabe te levar a ver um ponto de vista diferente e E que te sabe as dá. ferramentas certas, né? Olha, usa essa ferramenta. Sim, sim. E que te ajuda neste caminho, que te ajuda a compreender. Eu tenho muitas clientes minhas que me dizem: ai, depois de falar contigo, eu consigo, parece que fico mais leve, eu consigo perceber que há outro lado, porque realmente o desespero e a frustração colocam-nos numa frequência energética tão baixa que nós não conseguimos ver mais nada. Então vem alguém em quem tu confias, que sabe a tua vida e diz-te: olha, faz desta forma, olha, tem calma, olha, respira, hoje foi um dia mau. Está tudo bem, porque faz parte também. Aceita. E elas vão para casa, não mudou nada, mas só houve alguém que lhes deu a mão neste lugar, neste bocadinho, e que respondeu à minha mensagem, ou que na terapia lhe disse: olha, tem calma, é normal te sentires assim, os dias não são todos bons. Aceita-te também. E essa pessoa, bastou ouvir isto, vai para casa de uma forma muito mais tranquila, porque Sim. toda a gente acha que só eles é que têm aqueles problemas, só eles é que estão desesperados e só eles é que não conseguem sair do limbo. Tudo acontece com ele. Verdade. Olha, agora, pegando ainda na hipnose, você também faz regressão. Uhum. Faço. E essa da regressão eu nunca fiz, mas deve ser uma viagem a desbloquear aí muita coisa, né? Sim. Porque muita gente acredita que a gente vem aqui, que é para consertar coisas. Eu acredito muito nisso. A nossa vida é uma aprendizagem, a nossa alma está em constante evolução e nós só conseguimos evoluir quando nós trabalhamos traumas, bloqueios e uma série de coisas. Há coisas que vêm connosco desta vida, há coisas que são desta vida, mas há coisas que não são desta vida. Há mesmo muitas coisas que não são desta vida. E normalmente eu só faço regressão quando eu já fiz um protocolo inteiro com a pessoa, quando eu já conheço, quando eu sei exatamente onde é que eu posso mexer, e se não resolvi a situação, se só amenizou, eu vou lá com a regressão. Esse é o meu ponto final. Se alguém chegar perto e me pedir para fazer regressão por curiosidade, Ok. eu não faço. Aliás, eu costumo dizer que eu não faço terapias por curiosidade, eu faço terapias para quem precisa. Quem precisa de curiosidade
pode ir ler livros, não precisa fazer, pelo menos não comigo, não é isso que eu quero. Eu sou terapeuta para ajudar na terapia, na parte terapêutica. Mas a verdade é que são viagens muito bonitas, porque as descrições, há pessoas que falam inclusive outra língua. No momento em que vão àquela vida e elas estão tão absortas naquilo que está a acontecer que às vezes parece irreal. Normalmente, quando eu faço regressão a vidas passadas, eu gravo toda a sessão para depois a pessoa levar e integrar um pouco aquilo que foi vivendo. Mas ressignifica o sentimento e normalmente imagina, a pessoa tem um problema de saúde e nós fizemos um protocolo de 2, 3 meses e aquilo amenizou, mas não resolveu. Então, eu quando vou fazer a regressão, eu faço a regressão para esse problema. Então, o que é que eu faço? Eu peço para regredirmos para o primeiro momento em que surge aquela doença. Ok. E aí, portanto, não vou escolher a vida da pessoa, nem eu nem a pessoa. A pessoa vai regredir automaticamente para aquilo que nós precisamos de trabalhar. Isso é fascinante. É mesmo fascinante. Eu nunca fiz porque, de certa forma, tem até um certo medinho. Não sei. Vai aqui para dentro da cabeça. Eu acho que é mais respeito, não? Sim, 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 mas medinho também, assim, dá aquele friozinho na barriga. Vai lá saber o que é que eu tenho aqui dentro dessa cabeça doida. Por isso é que normalmente eu trabalho coisas que eu vou a esse lugar quando eu já desbloqueei todas as emoções negativas daquela pessoa, porque eu não sei o que é que pode acontecer se eu o levar a uma vida passada e ele tivesse sido aqui uma coisa muito má. Não sei, não quero fazer um trauma em cima de um trauma, daí eu agir desta forma em terapia. Mas já aconteceu, não? Porque eu acho que até o próprio espírito da pessoa, há coisas que sabe que ela não vai comportar, não, nem deixa liberar, né? Dá a Sim. volta, olha, aqui não, vai por outra porta, que isso aqui não é para ser. A apometria faz isso. Sim. E igual na regressão a vidas passadas. Até porque uma das coisas mais interessantes, e isto é muito, muito peculiar, uma das coisas mais interessantes sobre a regressão a vidas passadas é que no final dessa vida, portanto, imagina, nós encontramos a situação e percorremos essa vida e ressignificamos esse sentimento. Nós temos que levar essa pessoa à morte. Naquela vida. Uhum. Então a pessoa morre à nossa frente. Num respirar. Tu sentes num respirar. E é fascinante porque ela está a transitar, a alma dela está a sair do corpo e a transitar para o universo. E tu não vês isto, mas sentes. E tu sentes a pessoa que está, ela, sabes, ela dá um last breathing, morreu. E o mais incrível de tudo é que todas as vezes, e isto é uma mensagem mesmo muito importante que eu acredito que tem que ser passada, que é em todas as vezes que a pessoa morre, todas, Maria, todas. A pessoa, a partir do momento em que sai do corpo, ela entra num estado de tranquilidade e de paz e de harmonia que a maior parte das pessoas não tem a mínima noção que é possível de acontecer. Enquanto que toda a gente chora a morte, não é? Das pessoas quando elas morrem, ainda agora hoje em dia, enquanto toda a gente chora a morte e está triste porque a pessoa partiu e nunca mais a vai ver, o momento, ai meu Deus, o momento de transição é o momento mais bonito da nossa vida. É o que fala o pessoal que tem aquelas mortes e retornos, as EQMs. Quase pós-morte, né? Muitos não querem nem voltar, querem ficar lá, lá é que é bom. É verdade, é verdade. É bonito ver porque também eu acredito que a regressão a vidas passadas te faça compreender um pouco mais do que é espiritualidade e de como é que as coisas acontecem e de como é que a tua alma passeia neste mundo e vem de uns corpos para os outros em anos e anos e anos diferentes, não é? Séculos diferentes. E, portanto,
acho que é uma coisa fascinante porque também nos ajuda a ter mais qualidade de vida hoje em dia, ou seja, a não ter medo da morte, a não achar que aqui é que é o reino dos deuses e que isto é que é espetacular, que na verdade não é? Pois é, pois é. Acho que E até traumas, né? Porque eu já ouvi casos de pessoas que fizeram tratamento com hipnose que tinha medo da água e não sabia por quê. Só que uma vida tinha morrido afogada. sim. E aquilo mudou completamente a vida da pessoa. Ela estava falando com, oh, nossa, eu sou outra pessoa depois da hipnose. Eu acho essa ferramenta espetacular, mas tenho bastante respeito. Não é uma ferramenta que a gente escolhe fazer de ânimo leve, como você já disse, né? Mas é uma ferramenta extraordinária. Hoje em dia, no plano que nós vivemos, hipnose é a ferramenta com resultados mais rápidos, mais duradouros e mais eficazes. E a hipnose não vem de hoje, a hipnose é estudada há milhares de anos por pessoas Sim. muito conceituadas. Há psiquiatras, psicólogos extremamente conceituados que usam a hipnose. Freud não usava a hipnose? Exatamente, sim. É um O método. pai da psicanálise usava, não é? Exatamente. O que construiu a psicanálise, na verdade, não é? Usava, portanto, quer dizer, eu percebo o medo, eu percebo, eu compreendo o medo, porque isso mostra, as pessoas acham que vão ficar sem controle numa sessão de hipnose, e isso não acontece. Não é sem controle. Talvez o medo seja de perder o nosso ego, porque a gente é muito apegada ao nosso ego. Sim. O Vai medo, que eu volte e já não sou mais a mesma, e não sei lidar, não é? não é? É Tenho isso, muita mas é uma tolice, logicamente, a tolice da minha parte, porque é o tal negócio, tudo que você ignora não existe para você, você tem que aprender isso. Essa conversa nossa aqui tem tomar que, assim, as pessoas entendam definitivamente que é uma ferramenta extraordinária. sim. É uma ferramenta extraordinária que traz resultados extraordinários e que muda a vida. É verdade que nós saímos daquele lugar, muito provavelmente que nós conhecemos da vida toda, mas também não é isso bom. Sim, Não é bom vermos outro ponto de vista, sentirmos outras pessoas, termos mais liberdade de escolha, mais mesmo confiança, né? Autoestima, que é um dos nós, males do século. nós usamos 5%, 10%, 5, 10% do nosso cérebro em todas as nossas atividades diárias, trabalhos, correrias. Imagina vivermos com mais percentagem a utilizar o cérebro, ou mesmo que utilizemos só esses 5, 10%, imagina que o utilizamos da forma correta, na tua própria essência, na tua própria energia, na tua própria verdade. Não é? Imagina o que é tu. Imagina o que é, Maria, acordar de manhã todos os dias feliz. Que loucura! Não é? Não, mas aí eu ainda vou falar outra coisa. Imagine também, eu quero prosperar, abrir um negócio e quero prosperar. Aí eu vou até você, olha, como fazer aí uma hipnose para aumentar meu foco, minhas decisões, para mim ficar mais dinâmico, para mim ficar mais criativo, coisa assim. Como? Sim, há como fazer. Dentro do trabalho que eu estou fazendo e ter melhores resultados? Primeiro, a prosperidade e a abundância são coisas extremamente importantes e a maior parte das pessoas, não a maior parte, mas muita gente vive na escassez por causa dos pensamentos. Ou seja, só a partir daí nós já podemos ressignificar esses sentimentos. Nós já podemos ir lá e dizer, ok, que vieste de uma família pobre ou de uma família que te disse a vida toda temos que ter sempre algum dinheiro de lado, ou temos sempre que juntar algum, ou não podes gastar todo, ou não podes investir tudo. Portanto, nós trazemos isto no nosso subconsciente. Então, sim, nós podemos ir lá e ressignificar. Porque uma pessoa que sonha em alto consegue sempre voar mais alto. Sempre. Sim.
Uma pessoa E se criada, ela tem foco e determinação, mais, ela vai na frente. muito mais ainda. Ou seja, isto é sobre ti mesmo. E depois, sobre o negócio, imagina, tu não podes fazer hipnose, tu podes fazer hipnose na pessoa para estas coisas todas, mas tu podes fazer no negócio a abundância e prosperidade através da mesa radiónica. Tu podes abrir um portal energético para uma empresa, para um negócio, para atrair clientes, dinheiro, prosperidade e abundância. Tu podes trabalhar a parte empresarial através da mesa radiónica. E os teus empregados, se for o caso também. Ok, explica isso melhor, que isso é bom. Então, A mesa imagina, radiônica agora é a terceira parte das suas terapias, a terceira ferramenta, porque você tem várias, e várias ramificações dentro da mesma ferramenta. é verdade. Olha, eu nunca ouvi falar nisto, ok? Mas houve um dia que eu estava em Londres, eu vivi, portanto, em Londres e vou lá algumas vezes agora, porque gosto muito. Então eu estava em Londres e estava num pub com o dono do pub que eu conheço há muitos anos, conheço desde o tempo em que trabalhava lá. E ele estava-me a dizer que havia duas pessoas que não estavam assim tão bem. E que ele gostava de alguma forma, não sabia como, mas de mexer nisto. Mexer na energia do pub, ou seja, ele precisava de perceber, se podia fazer ali umas mudanças, umas ofertas para ficar com um lugar, pronto. E a história começou por aí. Então ele pediu-me, desafiou-me neste caso, a eu tentar perceber se eu conseguia fazer alguma coisa sobre isso. Então eu debrucei-me sobre a minha mesa radiónica, debrucei-me sobre os meus estudos e sobre aquilo que eu aprendi e pensei, bem, tudo é energia, certo? Então, se tudo é energia, se um negócio é energia, se um negócio também pode ficar bloqueado com o tipo de pensamentos, neste caso, por exemplo, das pessoas que lá habitam, dos funcionários ou dos clientes, tem uma energia mais densa porque o lugar pode ter, efetivamente, o espaço em si, uma energia mais densa, ou daquela altura ou de alturas passadas. Se tudo isto é energia, eu posso trabalhar a energia na mesa radiónica. Então eu desenvolvi um protocolo para aquela empresa, que agora eu atuo em várias empresas, e que realmente me dá um gosto muito grande, porque é extraordinário perceber nas contas, no lucro final, o crescimento. Ou seja, quando tu harmonizas, por exemplo, imagina, eles têm 5 funcionários. Eu pego nos dados daqueles 5 funcionários e eu harmonizo a energia entre eles. Ou seja, o funcionário está a receber terapia sem pagar, é o patrão que está a pagar. Ponto número 1. Ponto número 2, o funcionário, além de estar a receber mais uma regalia, ele vai estar energeticamente aberto, próspero e abundante para o patrão dele. Portanto, ele vai fazer o patrão ganhar aquilo que ele gastou também. Ok. E depois, energeticamente, limpeza de espaços, né? A limpeza do lugar é extremamente importante. Quando nós chegamos a um lugar, aquilo que nós sentimos, a energia que nós sentimos prende-nos ou repele-nos, não é? Portanto, a energia do lugar, e ainda e ainda criei uma harmonização entre fornecedores e coisas do género, que é para que tu consigas ter o melhor relacionamento com as pessoas que te fornecem as melhores coisas. Para que desta forma um negócio consiga ser um sítio onde toda a gente ganha. Isto é por energia. Se nós estivermos rodeados de pessoas de luz, de pessoas prósperas e abundantes, nós seremos. Se nós estivermos rodeadas de 3 pessoas prósperas e abundantes, nós chegamos a 4ª. Exato. Se existir um lugar de trabalho onde existe abundância, prosperidade e tudo à volta, como fornecedores, lugar e espaço, está alinhado para que tu possas te manter nessa vibração, portanto, tudo o que vai surgir vai ser bom. Extraordinário. E você trabalha com Empresas, sim. empresas? Sim. Há procuras para a mesa radiônica. Às vezes as empresas, com esta história de, por exemplo, em Portugal terem que fazer workshops e coisas desse género, as pessoas podem fazer este tipo de coisas ou podem fazer, por exemplo, meditações, um dia de terapias, por exemplo, onde tu vais lá, fazes meditação, fazes hipnose de grupo, fazes estas coisas todas, e é um dia ou uma manhã, e eles usam aquilo como workshop, não é? Podem usar como
para eles assinarem que realmente aprenderam alguma coisa, porque a meditação, por exemplo, hoje em dia é uma coisa dessas, e as terapias alternativas também, dá para passar, e tu consegues ter os teus funcionários mais Bem saudáveis, disposto. mais bem dispostos e naturalmente mais produtivos. E há uma boa relação entre toda a gente e entre tudo. Claro que há casos em que o funcionário é mais picuinhas ou tem mais isto e é preciso eu ir lá e conversar com ele ou ter uma terapia com ele. Depende muito, porque os protocolos das empresas são todos diferentes. Depende daquilo que a pessoa procura. Mas imagina, quer fazer um dia de Natal, em vez de fazer um jantar de Natal, fazem um dia de atividades. Podem fazer atividades como hipnose clínica, meditação, ou seja, a própria empresa pode, neste caso, por exemplo, contactar-me e dizer-me, olha, preciso de um plano para dia X, para isto, à volta disto. Pronto, eu avalio o que é que a pessoa precisa, o que é que ela quer, qual é o negócio, como é que eu posso mexer um bocadinho ali, depois vou lá e mexo. E tenho também os retiros para empresas, que é a mesma coisa, só que mais longo, ou seja, ofereceres aos teus funcionários ou fazeres daquilo um fim de semana onde faças coisas que trazem saúde mental, equilíbrio, confiança em ti mesmo, abundância e prosperidade. Em vez de ser só um jantar de Natal ou em vez de irem jogar paintball, fazem este tipo de atividades que são muito mais benéficos para todos. Sim, para a empresa em si, no geral, né, no todo, tem mais vantagens. Sim. Com certeza, funcionário feliz, criativo, bem disposto, é outro nível do negócio. Sim, e mesmo aqueles funcionários de empresas que têm pessoas muito tóxicas umas com as outras, não é? Portanto, ajudar a ressignificar aqui um bocado, porque se tu metes uma maçã podre junto com as outras maçãs, todas as maçãs vão apodrecer. Exato. Não importa se és muito bom ou muito mau. O lugar onde tu estás inserido diz muito, vai interferir muito em ti, na tua energia, na tua capacidade de pensar e de fazer as coisas. Portanto, vamos dar um lugar melhor para que eles possam ser melhores. Sim, sim, um ambiente melhor. E para a pessoa, para a autocura, a mesa radiônica, eu ia falar radiografia, a mesa radiônica também tem ferramentas que pode... É assim, a mesa radiónica, como nós trabalhamos com física quântica e radiestenia, ela manipula a energia de uma pessoa. Portanto, tu podes fazer uma consulta de mesa radiónica e manter para resolver problemas, para resolver questões, para te manter a ti mesma alinhada em abundância e prosperidade, como um todo. Portanto, abrir aqui portas para que tu te sintas energeticamente alinhada e confortável com bloqueios. Por exemplo, às vezes, lá está, a nossa abundância e prosperidade tem bloqueios por causa da escassez que nós trazemos da nossa família, que fez o melhor que podia, mas que foi isto que nos passou. E nós, na mesa radiónica, se não for um trauma, se não for uma crença, nós conseguimos limpar esses bloqueios. Ou seja, tu consegues sim E ter... elevar a vibração. Sim, exatamente. Ok. E levando a tua vibração, tu ficas naturalmente num lugar melhor. Não é? Estás desesperada, estás com crises de ansiedade. Se fizeres uma mesa de radiónica, tu imediatamente vais para um lugar muito melhor. Ou seja, a tua frequência energética eleva-se e tu não tens crises de ansiedade. Claro que a mesa não vai resolver os teus problemas de ansiedade. Isso tem que ser na hipnose, mas ela dá-te um break, uma pausa aqui. Para você respirar, decidir e começar passo por passo. É sobre isso, que às vezes, primeiro a gente às vezes está com a energia tão baixa que nem consegue cogitar possibilidades de que as terapias podem ajudar. Sim, a terapia pode ajudar. Ajuda. E como é que eu vou dar o primeiro passo? Como é que eu vou fazer? Eu não tenho ânimo. A energia, muitas vezes, está tão baixa, e às vezes a pessoa nem percebe que está vibrando ou na raiva, ou no medo, porque aquilo está mesmo baixo, né? Estou falando na escala de Hawking, não sei se é assim, se é Hawking, que tem aquela escala que a maioria das pessoas estão ali vibrando abaixo dos 300, Hertz. que é medo,
raiva, Frustração, dúvida. e ela não sabe que o tá ranzinza, o falar mal do outro, o tá sempre reclamando, que vai deixar ela dentro dessa vibração É verdade, as pessoas. mesmo baixa. E então a mesa radiônica ajuda com que eu. A mesa radiónica ajuda, inclusive. Ai, não consigo comprar casa, não consigo perceber porquê. Talvez haja um bloqueio. Pois é, Vamos abrir caminhos. pois é. E muitas vezes é energético, porque nós somos animais eletromagnéticos e as pessoas não metem isso dentro da cabeça, pensam que é só carne. Verdade, é verdade. Tudo, Maria, tudo, rigorosamente tudo. Não consigo. Ai, os meus negócios correm sempre mal. Ou ai, por exemplo, acontece-me muito, não consigo um trabalho. Ou quero mudar de trabalho e não consigo. Porquê? Há alguma coisa energética ali que tu acumulaste durante algum tempo. Tu até queres mudar de trabalho, mas tu não acreditas em ti. E Tu está até podes vibrando mandar baixo. currículo. É? E está vibrando baixo. Exatamente. Aí começa a se queixar, aquilo. Continua, continua. E no trabalho, se queixa, se queixa. E portanto é uma coisa, a mesa radiânica é uma ferramenta extraordinária para se usar como prevenção também. Imagina, todos os meses fazer uma mesa radiónica. Hum. Porquê? Porque não, para não te deixares ficar numa frequência energética baixa, para que com isto também não apanhes nada que possa estar na mesma frequência que a tua, para que possas dormir bem, equilibrar. Ou seja, a melhor ferramenta para tu equilibrares a tua energia, na minha opinião, é a mesa radiónica. Pois, e até porque é uma coisa que é muito importante, que é assim, é você ter conhecimento Sim. de que você é uma energia e que você pode estar vibrando baixo, mas você tem a possibilidade de vibrar alto. Só o fato de eu saber, assim, bem, hoje estou meio assim, o que será? Minha energia está baixa. Só pode. Vou procurar alguém. Esse conhecimento de saber que existe uma ferramenta que pode me auxiliar e o meu humor vai indicar, os meus pensamentos, os meus sentimentos, vai indicar o que eu estou precisando. Vou correr lá, fazer ali uma radiônica, que é para ver se isso melhora. É isso mesmo. E melhora. A verdade é que melhora. Eu tenho muitos clientes que, quando os filhos têm, por exemplo, exames de faculdade e são ansiosos, não conseguem fazer, ou quando exames de condução, por exemplo, passar na carta, coisas que realmente te colocam exposto, de uma forma exposta e que naturalmente mexem contigo porque tens receios e medos, que me pedem para fazer antes mesas radiónicas para aquele dia e para aquela situação, e pode-se fazer. Ah, para mim, é top isso, é mesmo top, porque a gente é energia. Exatamente. E absorve e emana o tempo todo, Tudo é energia. tudo. Sabe? A gente pega um telemóvel inocentemente e vê uma coisa triste. Se Fica eu não triste. estiver bem blindada, Já caminho. ficaste? Ligo a TV, vou assistir o telejornal. Guerras, enchentes, isso e aquilo. É uma fatalidade? É uma fatalidade. Mas a facilidade com que a gente entra dentro dessa energia, entende? É muito. E a mesa radiônica faz esse up. Sim. A mesa radiónica dá-te, coloca-te na base da tua essência para que tu tenhas a possibilidade de ter clara evidência para tomar as melhores escolhas e consciência sobre ti mesmo. É isto que a mesa radiónica faz. E é maravilhoso porque nós conseguimos ir a frequências energéticas mesmo muito altas da tua alma e trabalhar coisas muito bonitas. Já tive mesas radiónicas que foram verdadeiros livros, ou seja, o processo da pessoa entrar na mesa radiónica e a fazer inicialmente o que precisava e depois acabar a fazer, não sei, um meio ano ou um ano, e depois no final desse ano nós já estávamos a trabalhar coisas de vidas passadas e de bloqueios que existiam em vidas passadas numa mesa radiónica, porque foi possível trabalhar isso, porque tudo o resto estava trabalhado, então aquilo que ia surgindo era
cada vez mais a afinar a essência, a alma e a felicidade daquela pessoa é extraordinário. Imagina, imagina, porque cada passinho que a gente dá para frente e essa autodescoberta, esse autoconhecimento, você fica mesmo com aquela sensação, eu estou no caminho certo. E é bom, não é? É muito São ótimas. muito bom saber que o GPS está sintonizado e que você está no caminho, não está perdido, não está recalculando a rota. É verdade, isso é ótimo, é maravilhoso essa sensação. E associado a isso, creio que o mais importante é nós percebermos que não somos únicos, que o mundo passa por isto, toda a gente passa por isto, que não somos os únicos a ter problemas, que pedir ajuda não é mau, é bom, é preciso uma coragem gigante para dizer, olha, estou perdida, não sei por onde é que me hei de virar, não sei o que hei de fazer, nem sequer sei o que preciso, sei que me sinto mal. E abrir-se a qualquer opinião ou terapia ou alguma coisa que chegue, porque nós não sabemos assim tanto para não querermos saber mais. Sim, Fez sentido? sim, Nós sim, não sim. somos assim tão grandes para não querer ser mais, não é? Nós somos pequeniníssimos, míseros neste mundo, nem do tamanho de uma estrela. E quer dizer, e agimos com um ego, um super ego de um comportamento de não, eu sei tudo, eu não preciso de ajuda de ninguém. É mentira. É a maior mentira que te contaram, não Sim, é? sim. Portanto, eu acho E o mais doido é assim, você precisa efetivamente de ajuda para se autoconhecer. que é a espiritualidade, não é? Cristiana, Porque, tá, ok, não tem nada, estou tranquilão, tenho um trabalho bom, estou aqui na corrida dos ratos, mas até que tá fluindo. Mas você não se conhece. é verdade. E o que é que adianta viveres uma vida inteira dentro de um corpo que tem uma alma que tu não sabes o que é? É. Tu não sabes E a quem é. capacidade que ela tem de sentir coisas boas, de Sim. pensar coisas boas, E de ser coisas boas. De né? ser de uma forma expansiva, de Sim, ser. A palavra que mais se deve ouvir na boca das pessoas hoje em dia é eu não sei, eu não sei. Ninguém sabe o que sente, ninguém sabe o que faz, ninguém sabe para que lado ir, não sabe como começou, como é que vai ter. ninguém Estamos sabe. todos. É um monte de gente perdida, feito cego em tiroteio, É verdade? né? Então, encarecidamente, façam terapia, vão se conhecer, a sua capacidade é muito maior do que você pensa. Porque, como eu lhe digo, eu mudei o meu mundo, mudei não, comecei a mudar, porque isso é uma autoconstrução, É um processo, não é? é Que um acontece. processo, eu ando aqui no meu caminhozinho, mas eu também mudei o meu entorno. E Eu se já tu não vais. tenho grandes problemas com meu filho, a gente já consegue conversar de uma forma mais fluídica, mais como amigos, porque eu comecei a procurar ajuda para ele. Estava na adolescência, mas quem mudou fui eu. E E tu mudaste e automaticamente tudo automaticamente muda. tudo muda. Porque o teu comportamento é diferente, a energia que tu entregas é diferente, então a energia com que ele te responde é diferente, mesmo que seja Exatamente. inconsciente. Mesmo que seja inconsciente, eu falo muito isso que é sobre posicionamento. Se tu chegares num lugar e fores arrogante de início, claro que vais receber arrogância. Sim, Se tu chegares e tratares a pessoa com respeito, mesmo que a outra pessoa não te respeite, o teu posicionamento vai naturalmente meter aquela pessoa em alerta. A forma como tu te posicionas fisicamente, emocionalmente e energeticamente, porque as pessoas acham que não se percebe, mas energeticamente, não é? Influencia diretamente o teu corpo e a tua forma de estar. Mas a forma como tu chegas, com a energia que tu chegas a um lugar, ela dita a conversa daquele lugar. E sim, portanto, se tu mudas, porque tudo é uma frequência.
E como a gente vai passo a passo aumentando a nossa frequência, as coisas que a gente atrai, Sim. as coisas que já repele, já não está mais dentro do seu universo, porque você já mudou de frequência, Já não não está ressoa. vibrando dentro daquela frequência, e você vai se transformando e transformando a sua vida. É o mais bacana de fazer terapia. Para mim, esse programa, além de ser um pedido feito pela espiritualidade, mas também veio em direção a isso. A minha transformação podia ser exemplo para outras pessoas, Sim. porque vocês são extraordinários. Ah, Os terapeutas são extraordinários, são essenciais para tudo, até para ter uma vida saudável, porque tudo começa no campo das ideias. Você primeiro tem uma mágoa, e você vai alimentando aquela mágoa de pensamentos, com sentimentos, daqui a pouco, pumba, um cancro. Ah, como isso aconteceu? Como será? Como? caiu do céu. Caiu na Caiu e a cabeça o pessoa. raio. E a pessoa não. E há tanta literatura sobre isso, há tanta informação sobre isso, que vídeos, a pessoa não quer ler vídeos sobre isso, de como você transforma a sua vida mudando de pensamento e mudando de sentimento, que, resumidamente, é mudando de frequência. E quem nos ajuda a fazer isso? Você vê aquilo e fala, não, eu tenho que procurar ajuda em algum lugar. Quem? Está aí vocês, Os terapeutas, sim. os terapeutas. E que É isso. bom que vocês estão aí. E somos muitos. Há muitos terapeutas, há muitas terapias. E está tudo ok. Há pessoas que se sentem mais confortáveis com um tipo de terapias, um tipo de terapeuta. É uma frequência. Sim, sim. Você emite uma frequência e certamente quem está naquela frequência, vou procurar aqui a Cristiana, que a Cristiana vai me ajudar. Eu gostei do jeito que ela falou, porque a gente tem dessas coisas. Ah, o santo bateu, né? Sim, sim. Mal É só sabia que é a energia. frequência, mas é o santo bateu. Pô, aquela não gostei não, porque o santo não bateu. Tudo é frequência. Verdade. Está todo mundo dentro de uma frequência. E você sente o chamado. Certo. E se você sentir o chamado, não hesite em ligar, não hesite em procurar, não hesite em saber mais, em ter mais informação. Olha, não entendi muito bem. Eu estou dizendo aqui agora por você, que eu vou deixar aqui as redes sociais sua na descrição do vídeo. Pessoal, se vocês não entenderam alguma coisa, certamente a Cristiana vai explicar. Aqui o espaço, o tempo é pequeno. Sim. Estou super aberta a esclarecer dúvidas, questões, tudo o que quiserem, porque realmente a desinformação é uma praga social. É. Portanto, nós temos que trazer aqui a informação e às vezes nós podemos resolver a nossa vida de uma forma simples, fazer com que seja leve e nem sabemos como. E o primeiro passo é mesmo começar a perceber como é que pode ser, o que é que pode ser e com quem é que pode ser. Portanto, qualquer coisa que quem esteja a ver este nosso vídeo, Bate-papo. bate-papo, esse nosso bate-papo, que se tiver dúvidas, pode entrar em contato comigo, que em tudo aquilo que eu puder ajudar, eu estarei grata a ajudar. E a gente, do lado de cá, agradece, e agradece imenso, porque faz uma grande diferença. Faz sim. Faz uma grande Fazer mais diferença, terapia. e hoje em dia, as pessoas precisam mesmo. Antes de tomar um comprimido, vá numa sessão de reiki. Gente, é outro nível. Comece por aí, se for o caso, porque o reiki ainda é uma terapia mais divulgada, embora muita gente ouviu falar, mas não sabe exatamente o que é, É, né? verdade.
mas ouviu falar do reiki, é muito falado, olha, aquele faz reiki, outra fez reiki, mas não sabe muito bem como é que funciona. É um alinhamento É um alinhamento de energético energia dos seus dos chakras. chakras. Olha, para ser simples, eu costumo dizer que o Reiki é uma massagem de relaxamento sem mãos. É, eu acho que é um pouquinho mais. Sim, é um pouquinho É mais. só para ser simples, para quem não entende. Sim, para quem Mas não vai entende. experimentar essa massagem que você vai Sim, para ver. quem não entende, para quem não percebe muito bem como é que a coisa funciona e tem algum receio, basicamente é deitar-se numa marquesa e nós, terapeutas, através da imposição das mãos, fazemos a passagem da energia do universo para o alinhamento dos chakras, que são os nossos vórtices de energia no nosso corpo, fazendo com que os nossos chakras estejam alinhados e isto promove um relaxamento profundo e um bem-estar. Parece simples, mas não é. No dia que você faz o reiki, você tem sonhos lúcidos. Verdade. Dorme feito uma criança no colo da mãe. É extraordinário. É verdade. Uma coisa que parece tão simples, E tem resultados dependendo claramente do grau de espiritualidade que nós tivermos ou da entrega a nós mesmos, mas é um bom começo, sim. não é? Hum, Eu Sim, comecei por aí, eu acabo indicando pela minha trajetória por onde eu comecei, que foi daí que eu comecei a ter os sonhos, a ter umas noites assim muito curiosas, e o que está acontecendo? o Reiki é quase a escola primária da espiritualidade, Não vou falar isso, não concordo. não? Não. É uma escola primária, mas é também essencial. Sim, a primária é onde tu aprendes a ler e escrever. É, É é uma coisa essencial. muito especial, porque você alinhar os chakras todos e tá ali toda alinhadinha, às vezes tem muitas pessoas que só fazem o reiki, não querem outra E terapia, está porque ótimo. a cena é mesmo tá alinhado, que é outro nível. É o novo luxo, eu acredito. O É novo luxo é o bem alinhamento. melhor do que tomar uma pílula que tem contraindicação, que tem efeitos colaterais, Verdade. não é? Olha, a gente podia ficar aqui conversando a tarde inteira, eu não me importava nada, porque esse é um assunto que eu gosto mesmo de esmiuçar, gosto de saber, gosto de aprender. Todos vocês que vêm aqui me ensinam um pouquinho e eu agradeço imenso, porque assim eu também vou conhecendo mais sobre as terapias e vou me informando, e informação é tudo, e pôr em prática mais ainda. Verdade. Então, se você quiser deixar uma palavrinha final para quem está nos ouvindo, esse é o momento. Vou só dizer que o amor próprio é mesmo sobre nós cuidarmos de nós. E o caminho não é fácil, mas eu tenho orgulho em dizer que eu, da forma como eu trabalho e aquilo que eu gosto de fazer, a entrega que eu tenho no meu trabalho, é realmente dar aqui a mão às pessoas que precisam, porque é um caminho solitário, é um caminho difícil, às vezes nós não conseguimos encontrar informação suficiente para nos ajudar e realmente este é um caminho que tem que ser feito, porque nós temos que voltar à nossa casa, que é a nossa essência, ao nosso interior, e quanto mais ele for adiado, mais sofrimento as pessoas vão ter. Portanto, abrir um pouco a mente sobre as terapias, abrir um pouco a mente sobre aquilo, sobre o motivo pelo qual nós existimos e aonde nós existimos e aquilo que nos rodeia e quando nós controlamos menos as coisas fluem melhor. Portanto, se precisas de um lugar para começar ou se não sabes quando é que has de começar, o momento para começar é imediatamente, é agora, é procurar agora, porque hoje é o melhor dia para qualquer pessoa começar a ser a pessoa que deseja ser. E isto é possível. E é possível de uma forma bem mais fácil do que parece. Portanto, eu só quero que as pessoas sejam felizes, que se cuidem, que se amem umas às outras, que tenham empatia umas pelas outras,
para que nós possamos todos evoluir em coletivo e para que isto seja ainda mais bonito do que aquilo que já é. Né? Você que chegou até aqui, já vai deixando o seu like, toca no sininho, faça um comentário, entre nas redes sociais da Cristiana, faça perguntas, marque uma sessão de reiki e depois faça também hipnose, vale a pena, porque eu vou fazer. Cristiana, muito obrigada por partilhar conosco o teu conhecimento. Muito obrigada pelo trabalho que você faz, por você ser quem você é. Obrigada, O Maria. mundo precisa de pessoas como vocês, que se entregam, que estudam para tornar a vida das outras pessoas um pouquinho melhor. Então, muito obrigada por tudo isso. Obrigada pelo convite. Precisamos todos uns dos outros. Uns a fazer umas coisas, outros a fazer outros, e que tenhamos todos a capacidade de estar aqui de coração aberto para nos ajudarmos e partilharmos conhecimento. Obrigada pelo convite, Maria. Foi muito boa esta conversa. Eu é que agradeço.